Então, o nosso seminário tem como tema aprendizagem e memória. Eu vou iniciar o seminário, eu sou o Bruno, e depois a Andressa ela vai continuar falando sobre o tema. A maioria dos animais pode lembrar de suas experiências e modificar os comportamentos baseados nelas. E embora sejam relacionados, os conceitos de aprendizagem e memória são diferentes e é necessário que a gente saiba a diferença. A aprendizagem refere-se à aquisição de novas informações e a memória ela está mais ligada a guardar e acessar posteriormente a informação adquirida na aprendizagem. E essas duas só são possíveis graças à habilidade de modificar as conexões sinápticas em resposta a estímulos, que é a chamada plasticidade do sistema nervoso. Então, a fisiologia da aprendizagem e memória ela é melhor compreendida na lesma do mar, a Plysia californica. Essa lesma ela possui um sistema nervoso simples, com cerca de 20 mil neurônios organizados em gânglios. E nela se demonstrou um tipo simples de aprendizagem que eles denominaram de habituação. E no que consiste essa habituação? Ela é a diminuição da tendência de responder estímulos em uma exposição repetida. Isso é muito importante para os animais porque permite que os estímulos rotineiros sejam ignorados e que o animal preste mais atenção a estímulos novos. Se você tocar o sifão de uma dessas aplysia, ela vai retrair as brânquias e o sifão. Após fazer isso, de tocar nela repetidas vezes, ela reduzirá a resposta a cerca de 1/3, demonstrando assim que a habituação acontece. Se você fizer isso por alguns minutos, a resposta de habituação durará mais ou menos por um dia, e será chamada de habituação de curta duração. Se você repetir esse toque por vários dias seguidos, a habituação pode durar até um mês, e é chamada de habituação de longa duração. E como que funciona essa habituação? Elas são alterações funcionais na sinapse entre o neurônio sensorial e o motor. No caso da curta duração, os canais de cálcio da membrana da terminação axônica pré-sináptica do neurônio sensorial eles estão inativados. O toque ele ainda gera um potencial de ação no neurônio, porém menos cálcio vai fluir para dentro do motor. Como a liberação do neurotransmissor depende do influxo de cálcio, vai liberar menos neurotransmissor, portanto a resposta vai ser menor. Além disso, ocorrem mudanças morfológicas na terminação. O número e a localização das vesículas que carregam esses neurotransmissores varia. No caso da habituação de longa duração, as alterações são similares, porém em um grau maior. E apesar de não ser conhecido o mecanismo molecular do processo, por que fica inativo esses canais de cálcio, são essas mudanças que determinam a habituação. Essa lesma também demonstra um tipo de aprendizado chamado de sensibilização, o que é praticamente o contrário da habituação. Enquanto na habituação há uma diminuição de resposta, a sensibilização é um aumento da resposta a um estímulo inócuo, ou seja, inofensivo, após exposição a um estímulo forte. Isso também acontece em humanos. Por exemplo, se você estiver no seu quarto sozinho de noite e ouvir um ruído alto na sala, no momento seguinte você estará extremamente atento a todos os sons ao seu redor. Ou seja, você estará sensível ao seu ambiente. Então, o fenômeno de sensibilização pode ser demonstrado nessa lesma com a aplicação de um choque elétrico em sua cauda, o que vamos ver agora nesse vídeo. Aqui está o sifão e as brânquias, e aqui a gente já vê o reflexo de tração das brânquias. No sifão, um toque gentil no sifão causa uma leve retração das brânquias. Agora ele vai dar um choque na cauda dela e há uma forte retração das brânquias. Agora a gente pode notar que com o mesmo tipo de toque no sifão é gerado um reflexo de retração das brânquias mais intenso e duradouro do que antes da sensibilização. Aqui a gente vê então uma comparação entre o reflexo normal e após a sensibilização. Dá pra ver que realmente tem uma grande diferença.
Os efeitos de um único choque desaparecem após cerca de 1 hora. Mas a aplicação de muitos choques afetará a resposta de atração das brânquias por 1 semana ou mais. Assim como na habituação, as mudanças fisiológicas da sensibilização ocorrem na terminação axônica pré-sináptica do neurônio sensorial do sifão. Entretanto, na sensibilização, existe um aumento no influxo de cálcio e um aumento na liberação de neurotransmissor. O mecanismo responsável por este aumento na liberação do neurotransmissor envolve um segundo circuito neural, o neurônio sensorial da cauda, que faz uma sinapse com vários interneurônios. Aqui só é mostrado um interneurônio para ficar mais fácil de ver, mas são vários na verdade. Esses interneurônios, por sua vez, fazem sinapses com a terminação axônica do neurônio sensorial. Um choque elétrico na cauda envia um sinal aferente aos interneurônios, os quais liberam o neurotransmissor serotonina na terminação axônica do neurônio sensorial. A serotonina liga-se a um receptor acoplado à proteína G, que ativa a adenilatociclase, a qual catalisa a formação do segundo mensageiro CAMP. O aumento de CAMP ativa a proteína quinase A, ou PKA, que fosforila canais de potássio controlados por voltagem na membrana de terminação axônica, inativando-os. Os canais de potássio controlados por voltagem são responsáveis pela repolarização da célula, após a fase de despolarização do potencial de ação. Quando esses canais de potássio são inativados, a duração dos potenciais de ação aumenta, permitindo um influxo de cálcio pelos canais de cálcio controlados por voltagem e uma maior liberação de neurotransmissor. A via do segundo mensageiro, que foi ativada com a ligação da serotonina ao receptor, ativa outro canal de cálcio, permitindo que mais cálcio entre na célula, aumentando ainda mais a liberação do neurotransmissor. Os efeitos diretos da serotonina são de duração relativamente curta e são responsáveis pela sensibilização de curta duração. A sensibilização de longa duração, que ocorre após a aplicação repetida de choques elétricos, envolve mais mudanças duradouras aos neurônios e aos circuitos neurais. Com choques elétricos repetidos e, portanto, liberação repetida de serotonina na terminação axônica do neurônio sensorial, os níveis de CAMP na terminação tornam-se ainda mais altos, elevando os níveis de PKA ativada. Algumas PKAs ativadas entram no núcleo e fosforilam um fator de transcrição chamado de CREB1. Que é a proteína de ligação do elemento de resposta ao CAMP, o qual se liga a sequências responsivas ao CAMP nos promotores de muitos genes, aumentando a transcrição deles. Esses genes ativam os códigos genéticos para proteínas de duas classes. Proteínas que aumentam a atividade da PKA e proteínas envolvidas com a formação de novas sinapses. De maneira conjunta, essas proteínas aumentam o número de conexões sinápticas e sua responsividade, levando a uma sensibilização de longa duração do reflexo de